Bom, nós vamos ver agora, a gente acabou de fazer, então, os identificadores de ambiente, os identificadores de portas e janelas e as cotas. E nós vamos ver agora, então, como a gente configura as linhas do desenho, como se configura tipos de linha. Porque aqui no menu Anotar tem um comando, um recurso que se chama linha de detalhe, que é onde eu consigo desenhar em 2D no Revit. Ele só aparece na vista em que eu desenhar. Então, se eu pegar linha de detalhe, eu tenho as ferramentas de desenho, né, que podem ser retângulo, círculo, o que for. Tenho a impressão que a minha câmera está desligada, agora eu liguei. Então, eu escolho a ferramenta do desenho e aqui eu escolho o tipo de linha que eu quero usar. Então, eu já tenho algumas carregadas, fina, grossa, média, projeção. Vou pegar linha fina, por exemplo, e aí eu posso fazer aqui, ó, pegar deste ponto aqui até este ponto, ESC, e aí eu pego deste ponto aqui e eu posso desenhar um X, que seria indicando o vazio, né? Mesma coisa os meus vazios do shaft, né? A gente faz com o X, então eu pego daqui até aqui, pego daqui até aqui, e aí eu posso espelhar isso aqui para os outros dois, dou mais um ESC, seleciono as duas linhas, né? MM, seleciono aqui, fez para o outro, MM, aqui, MM, aqui, e aí eu tenho, então, ó, todos os shafts indicando o meu vazio. Né? E se eu quiser fazer qualquer outro desenho aqui em 2D, eu posso usar esse recurso, então, linha de detalhe. Mas aonde que a gente configura o que é uma linha grossa, o que é uma linha fina, uma linha de projeção? Olha aqui, vou lá no nível 1, aqui, ó. Eu tenho aqui, em algum lugar, a projeção do pavimento superior, né? Então, eu quero desenhar essa projeção. Então, eu venho aqui, ó, nas propriedades da vista, eu vou em subjacência, faixa, e eu escolho o nível 2 e aplicar. Ó. Então, ele me desenha ali, ó, algumas coisas do nível 2. Ali está me desenhando os pisos, né? E aí eu tenho, então, aqui, ó, em marca d'água, o limite do piso. Então, posso fazer, ó, DL, que é Detail Line, né, que é a linha de detalhe. Aí eu escolho aqui, ó, projeção, e aí eu desenho daqui até aqui uma linha de projeção. E aí eu volto na propriedade do piso, volto em subjacência e coloco nenhum. Não quero enxergar nada. E aí eu tenho aqui, ó, a linha de projeção do pavimento superior. Aqui ela eu posso até trocar, ó, para a linha demolido, por exemplo. Ó, sei lá o que é o demolido, mas eu vou manter em projeção. Se eu pegar aqui, posso pegar e passar para a linha grossa. Ó. Obviamente, isso aqui não é uma linha grossa. Então, vou pegar, troco para projeção. Tá? Onde é que eu configuro, então, essas linhas? O que há? Lá no menu Gerenciar, aqui, ó, configurações adicionais. Nós vamos começar vendo este aqui, ó, padrões de linha. O que é o padrão de linha? É a linha que não é contínua. Então, eu tenho vários aqui. Ó, vocês veem que ele tem ali, ó, a linha model, a linha, aligning line, alinhamento, center, centro, centro 1, né? Tracejados, tem algumas importadas, aí tem diversas aqui, porque quando eu fui trazendo algumas famílias para cá, talvez ele tenha trazido, junto com essas famílias, esses padrões de linha. Eu posso criar novos padrões ou eu posso usar qualquer um deles. Vamos pegar esse aqui, ó, alinhamento, ó, e vamos lá no editar. Vocês vão entender muito facilmente isso aqui, ó. Ele tem, então, um traço de 6 milímetros e um espaço de 6 milímetros. E depois ele continua fazendo um traço, um espaço, traço, espaço.
Quem usa AutoCAD deve conhecer aquele comando Line Type Scale, LTS, né? Que é um comando que controla a escala do espaçamento de linhas não contínuas. Nesse caso do Revit, não tem mistério. Independente da escala em que eu vou estar trabalhando, se eu pegar uma linha e disser que ela tem um padrão alinhamento, vai ter 6 milímetros de traço, 6 milímetros de espaço, e assim por diante. As linhas que têm tração, tracinho, essa aqui, ó, centro, por exemplo, ó, editar. Então, ela tem um traço de 12, depois um espaço de 6, depois um traço de 6, depois um espaço de 6, e volta a fazer um espaço de 12. Né? As linhas que tem ponto aqui, ó, essa aqui, ó, dash dot, ó, vou lá no editar, o que, que ela tem? Ó? Um traço de 12, um espaço, um ponto não tem tamanho, né? É um ponto, e um espaço. E aí retoma o traço de 12, certo? Assim por diante. Como está aparecendo muita coisa aqui, é porque realmente algumas famílias devem ter trazido estas linhas aqui, tá? Vamos cancelar. Uma outra coisa, configurações adicionais, espessuras de linha. O que é espessura de linha? É esse quadro aqui. Eu já falei para vocês algumas vezes, aquela história, linha 1, linha 4, linha 6. É isso aqui. A linha 1 é a mais fina, a linha 16 é a mais grossa. E eu consigo ajustar isso aqui para uma escala. Né? Se eu imprimir um projeto, se eu tenho uma planta baixa e eu imprimo 1 para 100, e eu estou usando uma pena para minhas paredes 0,6, essa pena 0,6 no 1 para 100, ela talvez seja boa. Agora, se eu for imprimir em 1 para 250, uma planta baixa, se eu usar apenas 0,6, vai ficar uma tão perto da outra que vai ficar uma parede preta, né? Então, eu consigo, por exemplo, dizer que as minhas paredes eu vou usar apenas 4, né? Então, olha o que é o 4. Se eu imprimir 1 para 50, ele me bota apenas 0,5. Se eu imprimir esse desenho em 1 para 200, ele me coloca apenas 0,25. Então, a gente não precisa, lá como no AutoCAD, por exemplo, que a gente tem que ir lá no padrão de penas, em função da escala, ficou muito grosso, ficou muito fino, a gente tem que ajustar isso tudo. Aqui no Revit eu já tenho alguns padrões aqui, ó, pré-configurados. Se vocês quiserem, se vocês acharem que o desenho, as penas estão muito grossas, estão muito finas, vocês podem alterar isso aqui. Eu mesmo aqui, ó, a pena 1, na escala 1 para 50, é a pena mais fina, ela é 0,18. Eu acho grande isso, então eu posso colocar 0,1 aqui, ó, para a pena 1, em todas as escalas aqui, ó. Aqui botei 0,01, 0,1, por 1 para 10 também, 0,1. Então, eu quero fazer bem fininho isso aqui. E eu posso também adicionar uma nova escala que eu não tenha aqui no meu padrão. Tá? Isso aqui é para quando eu tenho as minhas linhas de modelo, né? Que é essa aba aqui. Modelo é o que é parede, porta, janela, móveis, né? Para linhas em perspectiva, quando eu tenho um objeto em perspectiva, que não é o meu modelo, eu posso dizer, então, que espessura eu quero aqui. E para as linhas de anotação são aquelas linhas dos objetos 2D, né? Dos textos, das cotas. Então, a gente está usando, normalmente para texto, a gente usa sempre a ponto 1, porque é uma fonte TrueType, ela já tem a espessura dela. Se eu colocar uma pena 16, por exemplo, o meu texto vai ficar ilegível, né? Isso aí for um texto muito pequeno. Lá nas nossas cotas, a gente tinha dito lá, se não me engano, que o nosso tracinho, aquele diagonal, usava a pena 4, né? Então, é isso aqui, ó. Ele está usando, ó, como se fosse uma caneta de nanquim, 0,35 milímetros. Tá? Então, aqui que a gente mexe nas espessuras das linhas.
Que mais eu tenho aqui? Ó? Eu tenho estilo de linha. O que é o estilo de linha? Estilo de linha, então, se eu abrir aqui, é onde eu crio os tipos de linha. Aquela linha grossa, linha fina, linha tracejada, né? Projeção. E o que é isso? O que é um estilo de linha? É uma combinação entre a espessura da linha, a cor da linha e o padrão da linha, se é contínuo, se é tracejado. Então, aqui, por exemplo, ó, as linhas grossas, ó, vocês veem que usa a pena número 5, preto, com uma linha sólida. Aquela linha projeção que a gente desenhou ali, ó, ela usa linha 1, a mais fina, preto, com o padrão projeção. E a gente pode aqui, ó, escolher um outro padrão, a gente pode aqui também escolher uma outra cor. Se eu pegar a projeção, ó, e colocar vermelho, der um OK e der um OK, olha lá, a minha linha de projeção, ela ficou vermelha. Então, no Revit, a gente não trabalha por layers, como no AutoCAD, em que eu tenho cores de layer. Eu trabalho por categorias de objeto e por tipos de linha, por estilos de linha. Né? Então, vamos voltar lá no estilo, vamos abrir isso aqui, vamos lá no projeção. Ó. Eu não quero vermelho, então vou clicar aqui, mas tá, eu vou fazer um cinza aqui, ó, esse cinza mais forte ali, ó, está aqui nesse quadro. Ok. Ok. A minha linha, então, ó, vocês veem ali que ela é uma linha cinza, ela não é uma linha preta. Bom, e como é que a gente controla as espessuras dos objetos aqui, das paredes, dos móveis, das linhas de janela? Aí é outro lugar, é aqui, ó, em configurações, eu venho nesta opção ali, ó, que se chama estilos de objeto. E aí a coisa é um pouco mais complexa, até que a gente tenha um padrão assim de desenho, que é bem com as penas que eu gosto, alguns tons de cinza, talvez o desenho seja meio grosso. Então, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que alterar a categoria de cada objeto. Está aqui, ó, os objetos do modelo. Né? Então, eu tenho ali, ó, abertura de shaft, por exemplo. Ó. O que ele usa? A linha para quando está em projeção, que na verdade é quando está em vista, e para quando está em corte. Qual é a cor da linha e qual é o padrão da linha. Então, eu vou pegar ali, ó, escadas, por exemplo. Ó. Então, ó, tem as várias categorias ou subcategorias das escadas. Qual é a pena que eu vou usar para quando está em vista e para quando está em corte? Então, ali, ó, a escada, por exemplo, ó, quando ela estiver em vista, em corte, ó, ela vai usar pena 3. Vai ser preta e vai ser sólida. O que é a pena 3? Vamos voltar aqui, ó, configurações adicionais, espessuras de linha, pena 3, ó, em 1/100 é 0,25, tá? Vamos lá de novo. E aí vai tendo, então, aí realmente, se a gente for abrindo, isso aqui é bem complexo, ó. Forro, ó, arestas comuns, 2 ou 1, 2 ou 2, quando está em vista é 1, quando está em corte é 2. A princípio, boa parte das coisas aqui, ó, quando estão em vista, é a pena mais fina, é pena 1. Né? Então, ali, ó, sistema de cortina, ó, linhas ocultas. Aí eu tenho portas aqui, ó. E aí na porta, então, como a pessoa que criou a porta criou as subcategorias, vocês vão ver que tem ali, ó, algumas em inglês, algumas em francês, né? Com várias espessuras de pena. Então, eu tenho ali, ó, o vidro, por exemplo, da porta. Quando ele estiver em vista, enxergar essa porta em fachada, contorno do vidro é 1. Mas quando estiver cortando o contorno do vidro, o corte do vidro vai ser pena 2, um pouquinho mais grossa. Né? A abertura da porta também, que é a folha da porta, ó, pena 1, pena 3.
as ferragens, o giro da elevação, o giro de planta, é aquele arco de abertura da porta. Sempre pena 1 aqui, ó, o painel da porta, a folha da porta, ó, quando está em corte, pena 2. Moldura montante e moldura viga-mestra. É o marco da porta. Eu não sei o que ele separa montante e viga-mestra, mas aqui está 3. Eu vou botar 2 aqui. Ó. Achei que a porta, de repente, ficou muito grossa. Plan swing é a mesma coisa que a abertura da porta, talvez, né? O giro da planta, aliás. Giro da planta é plan swing, né? Porque alguma porta eu trouxe em inglês. Sens divertir du plan também é 1, né? É o arco da porta. Sens divertir de elevação é aquelas 2 linhas diagonais que tem na porta, né? Também, ó. Tudo pena 1. E aí tem aqui, ó, a abertura, vocês veem que é uma linha dash, que é uma linha tracejada, né? E eu posso também definir, já nos objetos, um material pré-definido da porta. E aí eu não tenho a opção lá, não preciso me preocupar lá na família em alterar o material da porta. Ali, ó, eu tenho paredes, ali, olha lá, ó, arestas comuns, linha oculta, moldura da parede. Ó, são subcategorias da parede, que no padrão, a parede, se ela está em vista, é 1, se ela está cortada, é 3. Né? Se eu achei muito fina a minha parede, eu posso pegar e aumentar isso aqui para 10, por exemplo. Ok? Olha lá. As paredes estão com pena 10. Ó. Óbvio que isso aqui não dá para fazer. Então, vamos voltar lá. Vamos pegar em paredes e vamos colocar aqui, vamos colocar 5. Ok, ó. Também estou achando muito grosso, mas aí está de vocês imprimirem o projeto e ver como é que está, se está de acordo com o padrão de vocês para desenho. Né? Vamos pegar aqui paredes de novo e vamos botar lá o que ele tinha original, que era apenas 3. Tá? Eu acho que, às vezes, o desenho do Revit ele é meio grosseiro, ele tem as espessuras meio pesadas. Então, às vezes, eu prefiro usar esses números menores e, inclusive, mexer naquele número 1 para botar tudo com pena 0,1, porque senão tem algumas delas que estão 0,18. Tá? Aqui, ó, eu tenho também, ó, nessas abas, objeto de modelo, eu tenho a anotação aqui, ó. Anotação são todos os objetos de anotação que eu tenho. Os identificadores de porta, de janela, os níveis. Então, tem tudo a pena que é para fazer, a cor que é para fazer e o padrão de linha. Aqui é o modelo analítico, é quando eu trabalho com um projeto estrutural e que eu tenho um modelo analítico com cargas, né? Eu coloco cargas nas lajes, nas vigas, nos pilares, então vocês veem que é tudo meio colorido. E aqui, quando eu importo algum objeto para cá, ó, vocês veem que ele tem algumas coisas aqui, ó, que deve ter vindo de algum AutoCAD, alguma coisa assim. Não que eu tenha trazido isso, mas alguém que modelou uma família e trouxe para dentro dessa família um objeto importado, que não era nativo do Revit. Aí essas coisas vão aparecer aqui, ó, com um nome estranho ali, ó. Deve ter um SketchUp aqui, o sketch, qual é a cor, qual é o padrão de linha e qual é o material. Isso aqui eu não tenho muito controle, eu tenho a impressão que essas coisas não estão aparecendo aqui no meu projeto, até porque eu não vejo nada colorido. Mas se eventualmente eu enxergar no meu desenho alguma coisa colorida, principalmente numa família que eu trouxe, eu tenho que ver qual é a cor, vir aqui e alterar. Ou então abrir a família e lá na família alterar a cor do objeto e recarregar o objeto para o meu projeto. Tá? Estas coisas aqui, ó, eu diria que é pouco provável que vocês mexam, tá? Mas é importante que vocês conheçam esses recursos. Eu posso fazer por filtros de arquitetura, estrutura mecânica, como a gente está vendo
só a arquitetura aqui, ó, se eu botar o filtro, ó, de estrutura, ele me mostra, ó, ou mecânica, ó, ele me mostra o que é mecânico, ou se for de elétrica, ele me mostra também os elementos da elétrica. Mas, como eu disse, a princípio, quando está em elevação, em vista, que ele chama projeção, vai estar tudo com pena 1, que é a pena mais fina, tá certo? Ok. Vamos ver uma outra coisa de configurações adicionais que a gente tem que ver aqui. Eu acho que era, por enquanto, era mais ou menos isso. A gente vai ver depois algumas outras coisas de configuração do Sol, de meio tom subjacência, identificadores de elevação de corte, quando a gente for ver os modos de visualização do projeto. Tá certo? Eu acho que, por enquanto, era isto. Vamos parar a nossa gravação.